vou procurar. Não vai procurar? Não. Se for procurado. Se for procurado, eu vou dizer a ele que espero que ele tenha aprendido com os erros. O que está acontecendo com o Nunes? Nunes, tô começando a desconfiar de algumas coisas e eu não gosto disso. Vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. A jornalista Carla Secato cita Ricardo Nunes e pergunta por que ele não está querendo o apoio de Pablo Marçal. Ricardo Nunes não compareceu à sabatina da CBN, deixou 1 hora exclusivamente para o Boulos, candidato do PSOL e candidato do PT, do partido de Lula, que já ganhou 30 milhões de reais e agora mais 15 milhões para o segundo turno. O Nunes não foi no debate, o Nunes não quer o apoio do Marçal, que por pouco não ganhou, né? Ficou ali entre os três. O que está acontecendo com o Nunes? Nunes, tô começando a desconfiar de algumas coisas e eu não gosto disso. O Boulos, na minha visão, antes de entrar na disputa, venceria essa eleição. Agora eu tenho certeza que ele vence. Tenho certeza porque ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. Algumas pessoas comentaram: se o Nunes perder, a culpa não será de Marçal, e sim da família Bolsonaro, do Malafaia, do Tarcísio e dele próprio, Nunes. Se o Nunes perder, vão culpar o Pablo. Eu não sou burra, o culpado é Bolsonaro, que aceitou Nunes, Tarcísio e Silas. Eu tenho nojo. De todos esses candidatos que estão aí, não voltaria em nenhum. Cruz credo. Júnior, do canal Apenas Minha Opinião, comentou também. E tem muita gente aí julgando mal o Pablo Marçal por não ter manifestado apoio ao Ricardo Nunes, né? Dizendo que agora ele é isentão, em cima do muro, indiretamente está apoiando o Boulos, né? Indiretamente está pedindo voto para o Boulos, mas essas mesmas pessoas em 2022, também satisfeitas com Jair Bolsonaro, pregaram voto nulo. Não, porque o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Você pode ter críticas ao governo de Jair Bolsonaro, quantas você quiser, eu tenho várias, muitas insatisfações, mas não dá para dizer que é a mesma coisa. Um bom exemplo é isso aqui, ó. Na Petrobras, lucro de 188 bilhões em 2021, né? Não, a Petrobras não, isso aqui foi do governo, se eu não me engano. E agora, no governo do amor, né? O déficit batendo recorde aí de 7,2 bilhões no governo Lula. Esse aqui é só um dos vários exemplos que nós podemos usar para dizer que Jair Bolsonaro e Lula não são a mesma coisa. Nunca foram. Até porque a força ideológica os impedem de ser iguais. Mas essa mesma galera que está condenando o Pablo Marçal por não ter declarado apoio ao Nunes, também declarou voto nulo em 2022. O que faz parte do processo democrático, inclusive, mas em 2022 era um outro contexto. Agora, em São Paulo, é outro, completamente diferente. E vale também recordar isso aqui, ó. Tarcísio sinalizou voto nulo no segundo turno se fosse Boulos e Marçal. Valdemar da Costa Neto rejeitou a aliança com Marçal para o segundo turno. O líder do partido de Jair Bolsonaro fala do Tarcísio entre a cruz e a espada. Tarcísio sugere que prefere anular voto a escolher entre Marçal e Boulos. Jair Bolsonaro disse: não precisamos que o Marçal declare apoio ao Ricardo Nunes. A direita brasileira não é gado, tem consciência e responsabilidade. Se o Marçal quiser declarar apoio, tudo bem, mas não é uma necessidade. O Marçal passou a campanha dizendo que Guilherme Boulos do PSOL usa drogas. A verdade é que Boulos por si só é uma droga. Ou seja, os caciques aí do bolsonarismo disseram que não precisam do Pablo Marçal. E por que tá todo mundo enchendo o saco dizendo que ele deveria agora apoiar o Ricardo Nunes, que é um candidato de esquerda? Opções à direita no primeiro turno tinha. Então, essa eleição para a direita verdadeira, não para a direita trans, ela já acabou no primeiro turno. Simples assim. Você tinha um candidato que foi barrado, que foi o Ricardo Salles, né? Aquele que era o mais desejado dos corações, e você teve a Marina Helena e teve o Marçal. Você teve duas opções para escolher, mas Bolsonaro preferiu apoiar um esquerdista, não apoiou nenhum dos dois direitistas, tentou usar a Marina Helena, o Carlos Bolsonaro tentou usar a Marina Helena para tentar tirar alguns votos do Marçal, para jogar o Nunes no segundo turno,
Eles colocaram um esquerdista vagabundo no segundo turno junto com outro esquerdista e agora quer chamar você de esquerdista e de comunista por se recusar a votar num esquerdista que eles colocaram lá no segundo turno. Se você vê o apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que pra mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Segura que em breve vai ter um vídeo bomba aqui sobre o Tarcísio, tá? A casa do Tarcísio vai cair. Ele tá desesperado pro Nunes continuar na prefeitura de São Paulo, porque se o Nunes não continuar e ele não tiver uma relação de beijinhos e abraços com o Boulos com certeza, das duas uma, ou o Boulos vai se envolver no esquema, ou ele vai botar a boca no trombone para poder subir no palanque político disso aí. Ele tá com medo que o Nunes perca a cadeira da prefeitura de São Paulo, porque tem alguns esquemas, supostos esquemas aí, feios, fedidos, entre o governo do estado e a prefeitura de São Paulo, na gestão Tarcísio, e o Nunes seria uma espécie de cúmplice. Eu vou mostrar também para vocês uma declaração do José Dirceu, o Olavo de Carvalho da esquerda, podemos dizer assim, que disse: nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder, o cara que prega golpe de Estado da esquerda, um golpe de Estado comunista no Brasil. Ele dizendo que o PT e Tarcísio têm acordo, têm conversinha. É por isso que o Tarcísio sabotou a candidatura de Ricardo Salles, porque ele trabalhou junto com o Ricardo Salles como ministro, sabe da postura do Ricardo Salles. Epa, se o Ricardo ficar sabendo disso aqui, ele vai me tesourar, ele vai botar a boca no mundo, porque o Ricardo Salles aparenta ser certinho demais. Então vamos sabotar aqui, ó, a candidatura do Ricardo Salles. E fez isso com o aval de Bolsonaro, o que é muito estranho ao meu ver. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. Ele falou mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar, aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que mude a mente das pessoas. E o que aconteceu, pessoal? Já falamos aí que esse pedido de desculpa provavelmente não vai rolar. O Pablo Marçal fez isso de caso pensado justamente para não precisar sujar a mão com isso. E se o Pablo Marçal de última hora falar: gente, ó, vota aí no Nunes mesmo e tal, não tem problema também. É o que eu falei no vídeo anterior. Você que votou no Marçal, entenda, essa culpa não é sua. A eleição para a direita verdadeira acabou no primeiro turno. Agora, no segundo turno, nós temos Fidel Castro e Kim Jong-un concorrendo. Eu me recuso a votar em duas tranqueiras como essas. Mas se você acha, por exemplo, o Kim Jong-un pior do que o Fidel Castro, vai lá e vota no Fidel Castro. Estamos falando de dois esquerdistas vagabundos. O Pablo Marçal, entre aspas, liberou o seu eleitorado para fazer aquilo que achar melhor. Ou simplesmente se abster do voto, ou ir lá e decidir fazer um voto contra o Boulos. Mas estão criando a narrativa para dizer que o Marçal está pedindo votos para o Boulos, e o Boulos o que fez? Aproveitou essa oportunidade para dizer que vai colocar em prática alguns projetos do Marçal, porque ele de fato quer cumprir isso. Nananina não, meus amigos, estratégia política. E você, meu querido, o que acha disso tudo? Fique à vontade para deixar o seu comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.